Olá, vamos a mais um vídeo, né, do nosso material relacionado à engenharia da qualidade e vamos avançando mais um pouco. O módulo anterior que nós apresentamos foi o Six Sigma ou Seis Sigma e agora nós vamos dar mais um passo que é no tópico 10.1, que é o que é o método de Taguchi no Six Sigma. Porque nós vimos que o Six Sigma ele orienta um processo de gestão, ou focando no produto final, ou focando no projeto. E o método Taguchi, ele vem ajudar, porque o método do Taguchi ele faz correções, né? O objetivo dele é evitar falhas. E sendo assim, nós vamos utilizar, né? Então, você está com o teu material aí, tudo certinho, onde os textos eles estão organizados, mas nós vamos utilizar como do nosso trabalho esse link que ele está inclusive no seu material, que você pode consultar para mais detalhes a qualquer momento que você queira. Tá? Bom, o que nós vamos usar, esse link aqui, que é que é do FM2S, né? Que é Educação e Consultoria. Aqui ele traz um texto bom, porque nós poderíamos lançar mão de livros ou e-books ou coisa do tipo, mas eu preferi trabalhar esse texto, esse material, esse artigo, porque ele tá bem simplificado, bem detalhado, e automaticamente nós damos aqui o valor a quem de direito, né, que é o titular. Então deixa eu colocar ele aparecendo para você. Deixa eu colocar ele aparecendo. Deixa eu ver se ele já é ele. Deixa eu ver se já é ele, para não... Sim, já é o navegador. Então vamos deixar de conversa, né? O autor desse artigo está aqui embaixo o nome dele, Virgílio Marques dos Santos, que é sócio fundador da FM2S, formado em Engenharia Mecânica pela Unicamp, etc., com mestrado e doutorado em Engenharia de Processo e Fabricação, e Master Black Belt, que nós vimos lá no Six Sigma, né, pela Unicamp, e foi professor dos cursos Black Belt, Green Belt e com especialização em gestão e estratégia da empresa, de empresas da Unicamp, assim como outras universidades. Então, é esse artigo que nós vamos utilizar como parâmetro. Então, vamos trabalhar primeiro na parte bem conceitual e vamos avançando. O que é o método Taguchi? Recebeu o nome do Dr. Genichi Taguchi, né? E também é rotulado como a técnica de design robusto. E o Dr. Taguchi foi o homem que foi o pioneiro no design após a Segunda Guerra Mundial, e isso se desenvolveu ao longo dos anos, ou seja, o método que ele foi criado ali atrás e foi avançando. Ao contrário do método Six Sigma, que visa reduzir o desperdício da fabricação e durante a fase de operação, o método Taguchi se concentra principalmente no aumento da produtividade de engenharia para desenvolver rapidamente novos produtos a uma taxa baixa. E gerenciamento baseado em valor. Né? O design robusto concentra-se na melhoria da produtividade de engenharia. Bom, só lembrando que o Six Sigma ele pode estar voltado para o produto ou serviço final acabado, como ele pode estar no projeto.
né? Nós já vimos que ele pode estar no projeto. E ele estando no projeto, tudo é trabalhado para evitar que venham trazer problemas e o deixar de atender o cliente. Ou seja, segue-se todas as etapas para que o produto ou o serviço ele esteja dentro dos padrões do cliente. O método Taguchi ele já tem um outro objetivo, que é o aumento da produtividade de engenharia. O que ele está querendo dizer aqui? O aumento de produtividade durante o processo, na utilização das técnicas, na utilização das metodologias mais eficientes para que esses produtos sejam colocados bom no mercado. E, ao mesmo tempo, gerenciamento baseado no valor, onde o design robusto concentra-se na melhoria da produtividade de engenharia. Essa é a essência, e aí ele continua, né? Este projeto robusto está focado na melhoria da função do processo ou de um produto em si. Então, da mesma forma que o Six Sigma, por isso que eu utilizei esse artigo, onde ele vai fazer uma combinação entre o Six Sigma e o método robusto. Então, esse é o projeto robusto do Taguchi, também ele vai estar focado nesses dois pontos, no processo ou no produto. No processo, aí nós vamos lembrar da melhoria contínua, e no produto, que é o produto final, colocando ele de acordo com o que o cliente quer. E aqui ele continuava, né? Suaviza o progresso de conciliação entre as estratégias e a engenharia coexistente. A engenharia coexistente. O que nós vimos também no Six Sigma? Ele tem uma relação direta com a estratégia da empresa. Ele tem uma relação direta com as estruturas para que a estratégia da empresa seja atendida. Qual tipo de produto que você quer colocar? Qual tipo de serviço que você quer colocar? Quais são as etapas dos processos que vão ser delineadas? Né? Os fornecedores, matéria-prima, etc. Como tudo isso está sendo desenhado dentro dessa estratégia? O método Taguchi, ele também se ocupa aqui nessas estratégias. E ele continua. A abordagem Taguchi, ou design robusto, enraiza no chamado método de transformação de energia para sistemas de energia, como eletroeletrônicos, químicos, mecânicos e outros. É um método único que faz uso da função ideal de um processo ou produto, em contraste com as abordagens convencionais, que se concentram principalmente na análise de sintomas, como fonte de desenvolvimento ou melhoria para a obtenção de robustez e garantia de qualidade. Por isso que ele aborda e fala que o método Taguchi ele está associado diretamente à engenharia. Ele está associado diretamente a todas aquelas técnicas que se precisa utilizar para técnicas, ferramentas, formação profissional. Aí lá atrás nós vimos sobre as faixas, né? Faixa amarela, branca, preta, que são necessárias, né, para que o profissional atue com eficiência. E ali vem toda essa relação. Ele fala, para assegurar ou garantir a satisfação do cliente, a abordagem design robusto aborda o ruído considerado como a variação do ambiente para a falha de fabricação em componentes. Ele tocou aqui da base da engenharia, né, eletrônica, química, e mecânicas, etc. Então, aqui ele fala o ruído considerado como a variação do ambiente para a falha de fabricação em componentes, ou seja, se identificam os ruídos, quais são as possibilidades de problemas para que se age e evite que esses problemas venham a acontecer. E o outro é o custo considerado como a taxa de deterioração na área. Ou seja, é onde ali você trabalha também para
fazer com que todo o equipamento, todo o material, todo estejam eles prontos para serem utilizados. Então vamos ver o que é design robusto. É uma técnica para realizar experiências para analisar processos ou investigar processos, analisar processos ou investigar processos, aonde o resultado final depende de vários fatores, como insumos e variáveis. Porque aqui é importante, os insumos estão relacionados àquelas matérias-primas. Ali, quando nós falamos de gestão da qualidade, nós estamos falando de gestão dos fornecedores. Ou seja, aqueles insumos, as matérias-primas utilizadas, elas estão dentro dos padrões para o produto ou serviço e dentro dos padrões do projeto. E todas aquelas variáveis que vão estar influenciando. O que nós vimos lá no Six Sigma? Não é só a matéria-prima ou a operação em si que aponta riscos de possibilidades em relação ao produto, ao serviço. Existem outras situações de ambiente que poderão influenciar, como temperatura, barulhos, etc. E aí ele continua, sem ter uma operação adormecida e ineficiente ou muito onerosa com o uso de uma possível mistura de valores viáveis das referidas variáveis, né, onde se busca a combinação. Quando ele está falando de método robusto, ele está falando de produtividade, ele está falando de redução de custos. Então, automaticamente, se busca a combinação de todas as variáveis para que estas variáveis elas venham dar o resultado que se quer. Nós estamos falando de gestão da qualidade. Com uma escolha sistemática de combinação variável, é possível dividir seus efeitos individuais. Né? Entendendo-se quais são todas as variáveis que podem influenciar, ou seja, o que dão sinal de riscos para que qualquer problema venha a acontecer daquele processo de produção. É possível identificar as condições individuais, as situações individuais e aí agir. E ele continua, o método design robusto é uma ferramenta exclusiva para o DOI. O que é? O design de experiências, ou seja, desenhos de experiências, que se diferencia do design de experimentos tradicional, com foco nos parâmetros de projeto mais favoráveis para reduzir a discrepância antes de alcançar os valores médios dos parâmetros de saída. Ou seja, vimos também lá no Six Sigma a possibilidade que você tem de fazer simulações, fazer as experiências, para você certificar que aqueles produtos vão estar de acordo. E vimos as diversas ISOs que nos dão essas condições. Diferencia o design de experiências dos designs de experimentos tradicional. Né? Porque esses designs de experimentos tradicionais, você trabalha em cima de produtos já prontos, de matéria-prima já pronta, e é diferente. E aí ele continua, né? Esse design inovador para a engenharia significa o salto mais importante no processo e no método do produto desde o início da revolução da qualidade. O método design robusto ou abordagem Taguchi possibilitam aos engenheiros melhorar processos e produtos que se destinem a uma ampla variedade de circunstâncias do consumidor em seu ciclo de vida e tornando os processos confiáveis e produtos duráveis. Quando nós falamos de processos confiáveis e produtos duráveis, vamos lembrar lá atrás das conformidades, né? Vamos lembrar lá atrás do compliance. Capitalizar e obter o máximo de robustez, desenvolvendo a função planejada de um produto, melhorando e ampliando a intensidade em fatores de ruído, que de algum modo desacreditam o desempenho. Ou seja, quando ele está falando do máximo de robustez,
ele está dizendo do máximo de planejamento, o máximo de organização, para que você perceba todas as possibilidades de riscos, de problemas na produção daquele produto, ou na ordem, ou serviço, ou na ordem daquele processo, e com isso você vai eliminando a possibilidade de descrédito do desempenho, da possibilidade de bom desempenho daquelas atividades, daqueles produtos. Aí ele continua. Alterar e desenvolver fórmulas e processos de um produto para chegar ao desempenho desejado a um custo reduzido ou a menor taxa possível, mas na menor retomada ou prazo. O que ele está lembrando aqui? De novo, ele está te falando da redução de custos, ou seja, onde você, ao trabalhar dentro dessas perspectivas, desses cuidados, dessa parte dessa engenharia, você vai reduzir os custos ao mínimo possível. Ou transformar esta taxa desse custo na menor possível, ou reduzir o prazo. Porque o prazo também é um custo. Quanto mais tempo você leva para produzir um produto ou serviço, maior será o seu custo. Ou você reduz o custo direto com ações, ou você reduz o custo a partir da redução do tempo. Lá atrás ele falou da produtividade. E depois, facilitar os projetos e processar a um custo reduzido. Né? Lembrando que no Six Sigma nós temos o design do projeto, onde todo o desenho daquele produto ou serviço ele seja feito da forma mais eficiente possível. E aí ele continua, né? Como o método Taguchi e o Six Sigma se falam. Durante até aqui, eu estou procurando sempre fazer colocações onde você percebe que o nosso objetivo aqui é apresentar a relação entre o método Taguchi e o Six Sigma. Então vamos ver como eles se comunicam? Ao longo dos anos, e eu já apontei ele atrás, né, até agora, mas vamos continuar com o texto. Ao longo dos anos, o Six Sigma permitiu reduzir o custo ao descobrir problemas que ocorrem durante a fabricação e a resolução de causas instantâneas no ciclo de vida de um produto. As várias ferramentas podem ser utilizadas. Nos dois exemplos que nós vimos o PDCA, vimos o Six Sigma e também o MASP, também podendo ser utilizado no Six Sigma. E aí ele continua. No design robusto, por outro lado, tornou viável prevenir problemas desenvolvendo rigorosamente projetos tanto para o processo de fabricação como para o produto. Ou seja, o design robusto ele vem a trazer mais condições para que nós possamos trabalhar no seu mínimo e desenvolver toda a sensibilidade para perceber ou identificar algo que venha influenciar no processo ou no produto final. O design robusto segue uma metodologia crucial para garantir um processo sistemático para alcançar um bom resultado. Aí ele coloca, abaixo estão as 5 principais ferramentas usadas na abordagem do design robusto. Vamos ver quais são elas? É o diagrama P, a função ideal, a função de perda quadrática, a relação sinal-ruído, valores ortogonais. Diagrama P. Isso é usado para categorizar variáveis em ruído, sinal ou entrada, resposta ou saída e fatores de controles relacionados a um produto. Mais na frente nós vamos ver o que é o diagrama P. Depois, a função ideal. Esta função ideal é utilizada para identificar estatisticamente ou matematicamente o esboço ideal ou final da associação sinal-resposta, como representado pela ideia de design para desenvolver um sistema de nível superior, livre de falhas de trabalho.
Então aqui você vai trabalhar, né? Você vai procurar identificar, usando métodos estatísticos e matemáticos, que sejam o mais adequado para aquele tipo de situação, para aquele tipo de análise que você está fazendo, onde ele vai mostrar uma associação mais clara de sinal e resposta, ou seja, quais são os sinais possíveis de erros e a resposta dada para evitar isso. E também ele é representado como uma ideia, né, como uma ideia de design que tem um nível superior que vai, com isso, evitar as falhas, livre de falhas. O design robusto ele tem um desses objetivos, que é livrar qualquer projeto ou qualquer produto de falhas. E na sequência nós vamos ver uma outra ferramenta, que é o Pokayoke, que é uma outra ferramenta também que ajuda no processo de gestão de projeto ou de produto ou serviço, que é também a prova de falhas. Isso nós vamos ver mais na frente. A terceira ferramenta que ele coloca é a função de perda quadrática. A função de perda quadrática. Isso também é denominado função de perda de qualidade e é usado para medir a perda obtida ou adquirida pelo consumidor ou usuário do desempenho pretendido devido a um desvio. Ou seja, aqui você vê que tem muito de estatística, né? Tem muito de matemática no Taguchi, porque ele era engenheiro, e ele utilizava muito das ferramentas da matemática e da estatística para implementar qualidade. E essa função quadrática ela vai estar buscar você identificar, né, perda de qualidade, e é usado, o objetivo principal dela é identificar a perda de qualidade, ou seja, o que provocou aquela qualidade, e é usado para medir a perda obtida ou adquirida pelo consumidor ou usuário do desempenho pretendido devido a um desvio. Ou seja, aquele produto que chegou ao cliente, aquele serviço que chegou ao cliente, qual é o desvio que está entre o que ele esperava do que aquele produto ia oferecer e o que chegou para ele. Essa função de perda quadrática mostra exatamente isso. O quarto é a relação sinal-ruído. A relação sinal-ruído. Isso é usado para prever a qualidade do campo por meio de testes laboratoriais ou experimentos sistemáticos. E daí nós voltamos lá no Six Sigma e observamos que lá você faz os experimentos ainda no projeto, para com isso você eliminar as possibilidades de erro. Então essa relação sinal-ruído entra em campos laboratórios, entra em campos os experimentos e a experiência feita antes para que esse projeto ele não tenha falha. E a quinta ferramenta que ele coloca são os vetores ortogonais. Estes são usados para coletar informações confiáveis sobre fatores de controle que são considerados os parâmetros de projeto com um número mínimo de testes e experiências. Né? E aí, colocadas essas 5 ferramentas, ele continua aqui. Quais os principais passos do método de Taguchi? Ele fala, seguem-se os 4 passos principais no método de Taguchi. Primeiro, formulação do problema. Você primeiro tem que ir lá identificar esse problema. Você tem que identificar, como você vai escrever uma monografia, por exemplo, você identifica o problema e trabalha. Quando você vai escrever um artigo, você delimita o problema e ali você vai pesquisar e vai desenvolver todo o seu trabalho. A primeira coisa é você formular o problema. Então ele fala, este passo incorporaria a identificação da função principal, o desenvolvimento do diagrama P, classificando a melhor função e o sinal ao ruído, ou a relação SN, relação sinal-ruído.
e planejando ou formulando estratégias das experiências. Os testes ou experimentos envolvem a alteração do ruído, o controle, bem como o fator de sinal de forma lógica e eficiente, utilizando matrizes ortogonais. Então, a primeira coisa é a formulação do problema e utilizando todas essas ferramentas aí que ele coloca disponíveis, que ele colocou disponíveis entre as 5 e outras que podem ser utilizadas. A segunda etapa, coleta de dados. Então, é o momento de ir em campo e utilizar todas as técnicas e ferramentas possíveis para se fazer essa coleta de dados. E elas têm que ser corretas. Este é o estágio em que experiências ou testes são realizadas em simulação ou hardware. Ou seja, faz a coleta dos dados e aí começam a fazer os testes, começam a fazer os experimentos, que pode ser em simulação ou pode ser em hardware, né? Ter um exemplo completo do produto para fins de experimentação não é considerado necessário ou obrigatório nessa etapa. Ter o exemplo completo do produto para fins de experimentação não é considerado necessário ou obrigatório nessa etapa. O que é importante ou significativo nesta etapa é ter um modelo ou exemplo vital do produto que encapsula satisfatoriamente a ideia ou conceito de design. Então aqui é o importante, a coletação desses dados e que eles estejam enquadrados dentro do conceito do design que se quer para o produto, ou tudo que vai trazer como possibilidade, como satisfatório para que aquele produto seja colocado de acordo com o que o cliente espera. Como resultado, experimentos ou testes podem ser realizados a baixo custo ou economicamente. Que aqui você trabalha com simulação ou hardware, né? E ali, dos diversos, se você faz a certificação do Six Sigma, você vai trabalhar isso. Se você faz engenharia, qualquer engenharia, você vai trabalhar isso. Se você faz administração e outras disciplinas da área de gestão também, você terá a possibilidade de trabalhar esses laboratórios, né? E o outro, análise de efeitos do fator. Este é o estágio em que os resultados dos fatores de controle são estimados. E esses resultados são avaliados para identificar e classificar a disposição mais favorável das variáveis ou fatores de controle. Então aqui é o momento onde você vai utilizar toda a forma de controle e identificar aqui como que as coisas vão acontecer. Fala, e esses resultados são avaliados para identificar e classificar a disposição mais favorável das variáveis ou fatores de controle, né? Onde esse é o momento onde, depois da coleta dos dados, é o momento onde você começa a trabalhar para ver como que toda essa estratégia desses dados eles vão fornecer as condições mais favoráveis, né? Depois, previsão e confirmação. Este é o estágio em que se prevê o desempenho ou a operação do modelo de produto sob a disposição mais favorável das variáveis de controles ou fatores para confirmar as melhores condições, né? Então, repetindo, este é o estágio em que se prevê o desempenho ou a operação do modelo de produto sob a disposição mais favorável das variáveis de controles e fatores. Ou seja, encontrou-se todas as variáveis para se fazer o controle dos fatores. É neste momento aqui que nós vamos trabalhar para se confirmar quais são as melhores condições de fazer com que aquele projeto, aquele produto ou serviço ele se encaminhe. Ele fala, após o que os experimentos são realizados sob tais condições, bem como a comparação dos resultados observados com as previsões subjacentes. Dentro de todas aquelas, porque você pode ser um produto, o projeto pode ser novo, mas pode ser um produto que já existe e de alguma forma você tem condições de comparar, né? De fazer alguma comparação. Quando isso existe, melhor ainda, porque
nem todas as vezes você vai trabalhar com um produto novo ou um projeto novo. Então pode-se ter, quando se tem comparação é ótimo, né? Quando não tem, você vai procurar avaliar dentro de todas essas etapas que foram delineadas das fases anteriores. Se o resultado dos experimentos realizados corresponde aos resultados ou previsões, os resultados finais são então implementados. Ou seja, se feitos os experimentos, feitas todas aquelas análises, se eles correspondem aos resultados esperados ou às previsões, que se for um projeto novo, então está tudo ok, eles podem ser implementados. Ele fala, mas no entanto, se as previsões não coincidem com os resultados finais, as etapas precisam ser repetidas até zerar, até você eliminar todas as possibilidades. Tá? E continuando, né, ele fala, muitas empresas em todo o mundo economizaram milhões de dólares ou mesmo centenas de milhões apenas usando a abordagem de Taguchi. Telecomunicações, software, eletrônicos, xerografia, automóveis e outros campos de engenharia são apenas alguns dos poucos negócios que já praticaram o método do design Taguchi. Com a abordagem robusta, a conquista rápida da capacidade tecnológica completa de projetos de maior lucro pode ser considerada consistente. Bom, e aqui embaixo, só para reforçar, olha, faça uma de nossas certificações, Green Belt, Black Belt, e leia nossos artigos. Né? Então, aqui eu quero, deixa eu até mostrar aqui, né? O link está lá, você pode abrir e pelo link você vê. Né? É uma consultoria aqui muito boa e ela traz trabalhos excelentes. Muito bem. O que nós queríamos apresentar para deste módulo, na sequência, que é o tópico 10.1, né? O que é método Taguchi, dando sequência, porque você observa que para cada módulo, nós vamos dando um passo à frente, aproveitando tudo que temos disponível, e dando um passo à frente. O objetivo é né, ao final do curso, você ter todas as informações, todos os conceitos, todas as aplicações que te levam a você fazer e adotar um sistema de qualidade satisfatório, um sistema de qualidade que venha atender os objetivos da empresa e também na sua carreira profissional. Ok? Nos encontramos no próximo módulo.